A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus pela vida de cada um que aqui está nos acompanhando no nosso canal, Professor Oséias Pinto. A lição de hoje tem cujo título As adversidades não impedem o crescimento do cristão, lição 10. Vai ser uma lição muito importante para trabalharmos nesses dias atuais. Haja vista que nós estamos enfrentando os dias de lutas, dias de batalhas, e nós como cristãos, nós precisamos lidar com as adversidades, nós precisamos lidar com as aflições. E na aula de hoje nós teremos como exemplo o testemunho de Paulo junto aos Tessalonicenses. E ele nos deixou certas e importantes lições sobre como vencer, como triunfarmos as adversidades em Cristo Jesus. Então chega mais, vamos conhecer um pouco mais do testemunho de Paulo e como nós poderemos triunfar sobre as adversidades da vida. Os fundamentos da nossa aula de hoje são textuário, que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Os objetivos: primeiro, conhecer o exemplo de Paulo em Tessalônica. Segundo, ensinar que o crescimento espiritual vem com as adversidades. Antes de começarmos a nossa aula propriamente dita, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe sua curtida, seu comentário no nosso canal, compartilhe esta aula, esse vídeo, deixe sua sugestão, sua observação e o Reino de Deus agradece. Na sua tela você observa o mapa, que é o mapa da localização de Tessalônica, onde nós teremos como ponto central da nossa aula de hoje, com base nos Tessalonicenses, especialmente no testemunho do apóstolo Paulo. Mas quem foi Tessalônica? Quem era essa cidade? Segundo o comentário bíblico MacArthur, Tessalônica, atual Salônica, fica perto da antiga cidade de Terma, no Golfo Termaico, ao norte do Mar Egeu. Essa cidade tornou-se a capital da Macedônia aproximadamente em 168 a.C. e gozava do status de cidade livre, ou seja, era uma cidade-estado, governada por seus próprios cidadãos, sob o Império Romano, pois está localizada na principal rodovia leste-oeste, a Via Egnácia. Tessalônica serviu de centro de atividade política e comercial da Macedônia, tornando-se conhecida como a mãe de toda a Macedônia. Nos dias de Paulo, a população da cidade chegou a 200.000 pessoas. E Paulo havia percorrido a distância de 160 quilômetros de Filipos, por Anfípolis e Apolônia, até Tessalônica, em sua segunda jornada missionária, que aconteceu em 50 d.C., como pode ser observado em Atos 16, versículo 1 até o 18, e também Atos 16 e 1 e 18 e 22. Portanto, Tessalônica era uma cidade muito importante. Como você pôde observar, era a capital da Macedônia, era uma cidade portuária, muito rica, um centro de comércio e cultural. Mas não era uma cidade cristã, era uma cidade cuja sociedade era uma sociedade pagã, uma sociedade que não acreditava em Deus. E Paulo observou que todos esses fatores que para muitos poderiam ser contrários, adversos para a pregação do reino de Deus, nós podemos observar que isso tornou-se um terreno fértil para a propagação do Evangelho. O que a gente tira de lição com isso? O que a gente tira de aprendizado com isso? É que é nas adversidades que Deus quer nos forjar, que Deus quer nos moldar e principalmente que Deus quer nos usar. É nos momentos difíceis, de aflições, de lutas contrárias, de dificuldades, que nós como cristãos nós crescemos. Uma cidade como essa aí, a gente
falaria, não, eu não vou pregar nesse lugar. Como foi Jonas? Não vou pregar em Nínive, não. Mas saiba que um lugar onde não tem cristãos é um terreno fértil, porque os campos brancos já estão. São pessoas que Deus morreu por elas. E nós, o que nós temos feito nesses dias difíceis, de dificuldades, de adversidades, de crises políticas, crise econômica, crise de valores? O que nós temos feito? Nós temos propagado o Evangelho de Deus ou nos conformado com o mundo? Paulo em Tessalônica. Tessalônica significou o quê? Oportunidade gerada na adversidade. Vejamos bem em Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 3. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Paulo, ele não perdeu tempo. Por que ele não perdeu tempo, professor? Porque ele aproveitou sua vida, seu ministério, a sua chegada em Tessalônica para quê? Para falar de Jesus, para falar do reino de Deus. E um dos temas centrais da carta aos Tessalonicenses é o quê? Sobre a vinda de Cristo, sobre a escatologia. Nesses dias que nós estamos vivendo, dias tão difíceis, conturbados, de perseguições, que não é inédito na história da humanidade, principalmente na história dos cristãos, nós temos que tomar como exemplo a vida de Paulo. Porque nós, como cristãos, nós temos esperança. Nós, como cristãos, nós temos a esperança da vida eterna, de que Jesus irá retornar para buscar a sua igreja. Os tessalonicenses, quando aceitaram a Jesus, e eles, com a cultura pagã, como era o povo grego, pensavam que a morte era a coisa mais horrível que tinha. Morreu era a coisa mais desastrosa que tinha. Mas, quando Paulo trouxe esse Jesus para eles, o Deus vivo, eles puderam perceber que há sim a esperança, que a morte apenas é uma passagem para nos encontrarmos com Cristo. Então que nós, nesses dias, possamos levar palavra de esperanças para as pessoas nos hospitais, nas famílias, nos presídios, nos trabalhos, nas escolas, nas ruas, nas esquinas. Porque é esse o nosso papel como cristão, aproveitar cada oportunidade para falarmos de Cristo, para falar do céu. E para falarmos do Senhor, falarmos do reino de Deus, é necessário o quê? Esforço e providência. Deus, ele não chama desocupados. Deus, ele não chama preguiçosos. Uma das pessoas que Deus odeia, segundo a Bíblia Sagrada, como está escrito no livro de Provérbios, é o preguiçoso. Deus, ele capacita aqueles que trabalham. Deus capacita, Deus quer usar aqueles que estão ocupados. Deus, ele não tem compromisso, propósito com pessoas preguiçosas, desocupadas. Um exemplo foi a pessoa de Paulo. Paulo, ele não utilizou-se do seu ministério para usurpar a igreja, para viver somente da igreja. Paulo, ele fazia o quê? Ele construía tendas, ele tinha profissão. Um exemplo é o meu pastor Haroldo Carlos, que eu sou da Igreja Assembleia de Deus Madureira, Fonte de Água Viva, em Araguaína, Tocantins. Ele é farmacêutico bioquímico, trabalha no hospital regional daqui e também é pastor. Então, assim também foi Paulo. Meus irmãos, Deus, ele só quer o quê? A nossa força de vontade. Porque Deus, ele é um Deus que supre aquilo que não está ao nosso alcance. Ele pode fazer por mim e por você. Basta que coloquemos em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuante ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós,
enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Um outro lado aí, contrário de todo esse argumento, é o quê? São pessoas que querem viver só do Evangelho. São pessoas que querem o quê? Só viver da obra. Pessoas que querem cantar, mas tem que receber um cachê. Pessoas que querem pregar, mas você tem que depositar tanto na minha conta para primeiro eu ir pregar. São pessoas que estão o quê? Usurpando a igreja. São pessoas que estão dando peso à igreja. Paulo não fez isso. Então, que possamos ser como os crentes de Bereia, que possamos analisar biblicamente os ministérios, as pessoas, esses apóstolos, esses pregadores da palavra, para que possamos relacionar eles se são verdadeiros cristãos ou não. E nós, como cristãos, precisamos o quê? Precisamos cumprir a missão em meio às adversidades. As adversidades, elas foram impostas para quê? Para ultrapassarmos. Ninguém vence sem luta, sem batalha, sem perdas. O ouro, ele é refinado o quê? No fogo. Jesus, ele precisou sofrer, morrer, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E comigo, com você, vai ser diferente? Não. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos ser forjados. E as adversidades vêm para quê? Para tirar tudo aquilo que não se assemelha com o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que vai nos impedir de adquirirmos a vida eterna. Um exemplo, como nós veremos agora. Vamos para a Bíblia Sagrada. Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Esse mesmo Saulo, meus irmãos, é o apóstolo Paulo. Saulo persegue a igreja daquele dia em diante. Estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então não murmuremos, meus irmãos. Não vamos reclamar das adversidades, das lutas, das aflições. Possa ser o quê? Propósito do Senhor, para que venhamos sair da zona de conforto, para que nós venhamos o quê? Falar de Jesus, para que venhamos o quê? Aproveitar o nosso dia, a nossa vida, para quê? Para falar de Jesus, para falar o quê? Da vida eterna, que precisamos nos converter, que precisamos de Jesus. Foi isso que Deus fez com que ocorresse, porque se eles vivessem naquela zona de conforto, os confins da terra não seriam atingidos pelo Evangelho. Então que possamos tirar desses dias de lutas e adversidades, o quê? Oportunidades para levarmos o Evangelho para parentes, para amigos, para colegas, até mesmo nas redes sociais, meus irmãos. E nas dificuldades e nas adversidades, nós precisamos seguir o exemplo dos Tessalonicenses, que foi o quê? Um exemplo de fidelidade. Vamos para a Bíblia Sagrada, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 8, que nos diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo, e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Que lindo exemplo, né, meus irmãos? Eles foram perseguidos, meus irmãos. Quando Paulo chegou a Tessalônica,
Ele foi perseguido pelos judeus. Procuraram linchar, prenderam Jason. E ele só saiu da prisão, Jason, com pagamento de fiança. E eles enviaram Paulo para Corinto, depois para Atenas. Antes de Corinto foi para Bereia. E graças aos Tessalonicenses, a sua fé em Deus, a sua fidelidade em Deus, mesmo nas perseguições, nas tribulações, como o próprio Paulo vai falar aqui, os judeus também sofreram, inclusive mataram o próprio Cristo. Mesmo assim, os Tessalonicenses foram exemplo de fidelidade, porque receberam a palavra do Senhor com alegria. Eles não foram murmurar, eles não foram reclamar, eles não foram priorizar só as suas bênçãos terrenas, suas posses financeiras, seus bens materiais. Quantos de pessoas hoje que se dizem cristãos que estão preocupados apenas com o reino terreno, só estão preocupados apenas com a política de hoje, com o seu emprego? É errado? Não. É legítimo? Sim. Mas o que Jesus nos ensinou? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas Ele vos acrescentará. Porque Jesus é a nossa esperança, meus irmãos. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Mas tendes bom ânimo, porque eu venci e vocês também vencerão. O nosso compromisso não é com esse reino do homem, do mundo aqui, não. Nosso compromisso é com o reino de Deus, com o reino dos céus. O verdadeiro cristão tem que ter essa noção. Aleluia, amém? E é nas adversidades que o cristão cresce. Inclusive, até a palavra de Deus afirma que Deus poda para que possamos produzir mais. Nós, como cristãos, precisamos produzir. Nós, como cristãos, nós precisamos dar fruto. E fruto que permaneça em Jesus. Porque quem está em Jesus dá fruto. Porque quem está em Jesus é luz e vive na luz. Não se amolda com o mundo. Como a minha filha falou que agora, que ela está me acompanhando ali, nós cristãos somos o quê? Sal e luz. Nós somos sal e luz, nós temos que fazer a diferença. Nós não devemos ser influenciados, mas se influenciar com o quê? Com o caráter de Cristo, com o fruto do Espírito Santo, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com as sandálias do Evangelho, e assim sucessivamente. Vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12, que nos diz sobre a importância da palavra de Deus. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Portanto, nós como cristãos temos que nutrir da palavra. Nós precisamos ser nutridos pela palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? É Jesus, o Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém, meus irmãos? Nós precisamos da palavra de Deus, que é Jesus, que é ter fé em Jesus. Ah, está difícil? Creiamos em Jesus. Estamos desempregados? Confiemos em Jesus. Estamos passando por problemas financeiros, espirituais, de saúde, conjugal? Tenhamos fé em Jesus. Porque a nossa alegria está em quem, meus irmãos? Nossa alegria está no nosso salário? A nossa alegria está nas pessoas? Ou a nossa alegria está em Jesus? Portanto, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela é uma das armas que em Efésios 6 é bastante focado sobre isso, que é a espada do Espírito. Nós precisamos saber manusear a espada para nos defender e também para atacar. Jesus venceu Satanás lá na tentação, no deserto, através do quê? Da palavra de Deus. Então, que possamos cada dia meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós tiramos muito tempo para redes sociais, muito tempo para games, para falar com as pessoas, WhatsApp e a palavra de Deus. E para a nossa conclusão, meus irmãos, é importante o quê?
é preciso lidar com os sofrimentos. Vamos entender isso melhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus e em Cristo Jesus que estão na Judéia. Afinal, também vós padeceste da parte de vossos próprios patrícios as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos. 2 Coríntios 4:17. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Mais uma vez, as nossas aflições são o quê? São leves e passageiras. Porque elas estão produzindo o quê? Uma glória incomparável de valor eterno. A nossa recompensa não vai ser aqui, meus irmãos. A nossa recompensa será no céu. Nós receberemos uma coroa da vida. Nós receberemos um novo nome, aleluia. Vamos tomar posse dessa promessa. Nós cristãos, nós temos a viva esperança de que Jesus vai nos levar para o céu, para o Pai, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem corrupção, nem violência. E nem celular, porque na vida Deus está no nosso coração. Isso, Pai. Então, nossos irmãos, nós temos essa viva esperança que é Jesus Cristo. Que Ele um dia retornará, como fala na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses. Sendo assim, Jesus falou: tomai de mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então vamos colocar sobre Jesus as nossas preocupações, as nossas lutas, e vamos fazer o ide do Senhor, como fala lá em Marcos 16. Vamos fazer o ide do Senhor, que é para isso que nós fomos criados, e o propósito de Deus para nós é evangelizar. Campos brancos já estão, meus irmãos, já estão maduros. Nós precisamos, não podemos mais perder tempo. Eu falo isso aqui de mim mesmo, meus irmãos. Fique com Deus, na paz do Senhor. Agradeço a sua atenção. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, sobre o seu lar, em nome de Jesus.